Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 74. A Liberação de Shishupala. O rei Yudhishthira ficou muito feliz depois de ouvir os detalhes do episódio de Jarasandha e falou as seguintes palavras: Meu querido Krishna, ó forma eterna de felicidade e conhecimento, todos os elevados diretores dos assuntos deste mundo material, inclusive o Sr. Brahma, o Sr. Shiva e o Rei Indra, estão sempre ávidos por receber e cumprir suas ordens, e sempre que são afortunados o bastante para receber tais injunções, eles as tomam imediatamente e as mantêm em pensamento. Ó Krishna, você é ilimitado. Embora às vezes nos consideremos como os reis e governantes deste mundo, e nos tornemos presunçosos por causa de nossas vis posições, somos muito pobres de coração. De fato, merecemos receber seu castigo, mas a maravilha é que, em vez de nos castigar, você, tão amável e misericordiosamente, aceita nossas ordens e as cumpre de acordo. Estamos todos muito surpresos que sua onipotência possa desempenhar o papel de um ser humano. No entanto, podemos entender que você só executa estas atividades como um artista dramático. Sua verdadeira posição é sempre elevada, exatamente como a do Sol, que sempre permanece à mesma temperatura, tanto à hora de seu alvorecer, quanto a no seu crepúsculo. Apesar de sentirmos a diferença de temperatura entre o alvorecer e o crepúsculo do Sol, a temperatura do Sol nunca muda. Você está sempre em equilíbrio, nem satisfeito, nem perturbado por qualquer condição dos assuntos materiais. Você é o Brahman Supremo, a personalidade de Deus, e para você não há qualquer relatividade. Meu querido Madhava, você jamais é derrotado por alguém. Designações materiais, sou isto, você é aquilo, isto é meu, aquilo é seu, são todas evidentes por estarem ausentes em você. Tais designações são visíveis nas vidas de todos, até mesmo nos animais. Mas os devotos puros estão livres destas falsas designações. Visto que essas designações estão ausentes em seus devotos, elas não podem estar presentes em você. Depois de satisfazer Krishna deste modo, o rei Yudhishthira fez arranjos para executar o sacrifício Rajasuya. Ele convidou todos os brahmanas qualificados e sábios para participar e os designou para diferentes posições, como sacerdotes encarregados da arena de sacrifício. Ele convidou os brahmanas mais experientes e sábios, cujos nomes são os seguintes: Krishna Dvapayana Vyasadeva, Bharadvaja, Sumantu, Gautama, Asita, Vashishta, Chavana, Kanva, Maitreya, Kavasha, Trita, Vishvamitra, Vamadeva, Sumati, Jaimini, Kratu, Paila, Parashara, Garga, Vaishampayana, Atharva, Kashyapa, Domya, Parashurama, Shrukracharya,
Asuri, Vitotra, Madhuchanda, Virasena e Akritavrana. Além de todos estes brahmanas e sábios, ele convocou homens idosos respeitáveis, tais como Dronacharya, Bhishma, o avô dos Kurus, Kripacharya e Dhritarashtra. Ele também convidou todos os filhos de Dhritarashtra, encabeçados por Duryodhana, além do grande devoto Vidura. Ainda foram convidados os reis de variadas partes do mundo, junto com seus ministros e secretários, para verem o grande sacrifício. Todos os cidadãos, incluindo brahmanas eruditos, kshatriyas cavalheirescos, vaixyas prósperos e shudras fiéis, presenciaram a cerimônia. Os brahmanas, sacerdotes e sábios, encarregados da cerimônia de sacrifício, construíram a arena sacrificial, como de praxe, com um arado de ouro, e iniciaram o rei Yudhishthira como executor do grande yajna, conforme os rituais védicos. Há muitíssimos anos, quando Varuna executou um sacrifício semelhante, todos os utensílios do sacrifício foram feitos de ouro. Semelhantemente, no Rajasuya do rei Yudhishthira, todos os utensílios requeridos para a cerimônia eram de ouro. Presentes em virtude do convite do rei Yudhishthira para participar do grande sacrifício, estavam todos os semideuses elevados, até mesmo o Senhor Brahma, o Senhor Shiva e Indra, o rei dos céus, acompanhados pelos seus associados, como também as deidades predominantes dos sistemas planetários superiores, inclusive Gandharva-loka, Siddha-loka, Jano-loka, Tapoloka, Naga-loka, Yaksha-loka, Rakshasa-loka, Pakshi-loka e Charna-loka, como também os famosos reis e suas rainhas. Todos os sábios respeitáveis, reis e semideuses que lá se reuniram, concordaram por unanimidade que o rei Yudhishthira era bastante competente para assumir a responsabilidade de executar o sacrifício Rajasuya. Ninguém estava em discordância deste fato. Todos conheciam perfeitamente a posição do rei Yudhishthira. Porque ele era grande devoto do Sr. Krishna, nenhum feito era extraordinário para ele. Os brahmanas eruditos e os sacerdotes atentaram para que o sacrifício por Maharaj Yudhishthira fosse executado exatamente do mesmo modo que fora realizado em eras antigas pelo semideus Varuna. De acordo com o sistema védico, sempre que há um arranjo para sacrifício, é oferecido aos membros participantes o suco da planta soma, que é um tipo de bebida que dá a vida. No dia da extração do suco soma, o rei Yudhishthira muito respeitosamente recebeu o sacerdote especial que tinha sido encarregado de descobrir algum erro nas formalidades de procedimento do sacrifício. A ideia é que os mantras védicos devem ser enunciados perfeitamente e ser cantados com a entonação padrão. Se os sacerdotes que estão comprometidos neste afazer cometem qualquer erro, o supervisor ou o sacerdote de arbitragem de imediato corrige o procedimento, e assim os desempenhos ritualísticos são executados com perfeição. A menos que precisamente executado, um sacrifício não pode proporcionar o resultado desejado. Nesta era de Kali, não há tal Brahmana erudito ou sacerdote disponível. Então,
todos os tais sacrifícios são proibidos. O único sacrifício recomendado nos Shastras é o canto do mantra Hare Krishna. Outro procedimento adotado é que a personalidade mais importante na assembleia de tal cerimônia de sacrifício deve receber a primeira adoração. Depois que todos os arranjos para o sacrifício de Yudhishthira haviam sido providenciados, a próxima consideração era quem deveria ser primeiramente adorado na cerimônia. Esta cerimônia particular é chamada Agra Puja. Agra quer dizer primeiro e Puja significa adoração. Este Agra Puja é semelhante à eleição de um presidente. Todos os membros daquela assembleia de sacrifício eram muito elevados. Alguns propuseram eleger certa pessoa como candidato perfeito para aceitar a Agra Puja, enquanto outros propuseram outrem. Enquanto o assunto permanecia sem ser decidido, Sahadeva começou a falar a favor do Sr. Krishna. Ele disse: o Sr. Krishna, o melhor entre os membros da dinastia Yadu e o protetor de seus devotos, é a personalidade mais elevada nesta assembleia. Portanto, julgo que ele deva, sem qualquer objeção, receber a honra de ser adorado em primeiro lugar. Embora semideuses como o Sr. Brahma, o Sr. Shiva, Indra e muitas outras personalidades elevadas estejam presentes nesta assembleia, ninguém pode ser igual ou superior a Krishna, em termos de tempo, espaço, riquezas, força, reputação, sabedoria, renúncia ou qualquer outra consideração. Qualquer coisa considerada como uma opulência está completamente presente em Krishna. Como uma alma individual é o princípio básico do crescimento do seu corpo material, Krishna é a super-alma desta manifestação cósmica. Todas as cerimônias ritualísticas védicas, tais como o desempenho de sacrifícios, o oferecimento de oblações no fogo, o canto dos hinos védicos e a prática de yoga mística, destinam-se a compreender Krishna. Quer a pessoa siga o caminho das atividades fruitivas, quer siga o caminho da especulação filosófica, a meta última é Krishna. Todos os métodos autênticos de autorrealização almejam a compreender Krishna. Senhoras e senhores, é supérfluo falar sobre Krishna, porque todos vocês, dentre as elevadas personalidades, conhecem o Brahman Supremo, o Sr. Krishna, para quem não há nenhuma diferença material entre o corpo e a alma, entre a energia e o energético, ou entre uma parte do corpo e outra. Como todos são partes integrantes fragmentárias de Krishna, não há qualquer diferença qualitativa entre Krishna e todas as entidades vivas. Tudo é uma emanação das energias de Krishna, material e espiritual. As energias de Krishna são como o calor e a luz do fogo. Não há nenhuma diferença entre a qualidade do calor e da luz e o próprio fogo. Além disto, Krishna pode fazer qualquer coisa que quiser com qualquer parte do seu corpo. Podemos executar uma determinada ação com a ajuda de uma parte específica de nosso corpo,
mas ele pode fazer qualquer coisa com qualquer parte do seu corpo. E porque o corpo transcendental dele é cheio de conhecimento e felicidade eternos, ele não sofre os 6 tipos de mudanças materiais: nascimento, existência, crescimento, produção, definhamento e desaparecimento. Não compelido por qualquer energia externa, ele é a causa suprema da criação, manutenção e dissolução de tudo o que existe. Unicamente pela graça de Krishna, todos estão ocupados na prática de religião, em desenvolvimento das condições econômicas, em satisfação dos sentidos e, em última instância, na consecução de liberação da escravidão material. Estes 4 princípios de vida progressiva podem ser executados apenas pela misericórdia de Krishna. Logo, ele deveria receber a primeira adoração neste grande sacrifício, e ninguém deveria discordar disso. Da mesma maneira que ao regarmos a raiz de uma árvore, automaticamente estaremos regando os galhos, ramos, folhas e flores. Ou ao provermos comida ao estômago, automaticamente estaremos nutrindo todas as partes do corpo. Assim, oferecendo a primeira adoração a Krishna, satisfaremos todos os presentes nesta reunião, inclusive os grandes semideuses. Se alguém tende a fazer caridade, será muito bom para ele dar caridade só para Krishna, que é a super-alma de todos, independente de seu corpo específico ou personalidade individual. Krishna está presente como super-alma em todo ser vivo, e se pudermos satisfazê-lo, então todos os seres vivos serão satisfeitos automaticamente. Sahadeva era afortunado por conhecer as glórias de Krishna, e depois de descrevê-las em resumo, ele parou de falar. Depois deste discurso, todos os membros presentes naquela grande assembleia de sacrifício aplaudiram e confirmaram as palavras dele, repetindo: "Tudo o que você disse está completamente perfeito. Tudo o que você disse está completamente perfeito." O rei Yudhishthira, após ouvir a confirmação por todos os presentes, especialmente pelos brahmanas e sábios eruditos, adorou o Sr. Krishna conforme os princípios reguladores dos preceitos védicos. Em primeiro lugar, o rei Yudhishthira, junto com seus irmãos, esposas, filhos, outros parentes e ministros, lavou os pés de lótus do Sr. Krishna e borrifou a água nas cabeças deles. Em seguida, ele ofereceu ao Sr. Krishna vários tipos de vestimentas de seda amarela e ofertou uma grande quantidade de joias e ornamentos diante dele para seu próprio uso. O rei Yudhishthira sentiu tanto êxtase honrando Krishna, seu único objeto amável, que lágrimas rolaram de seus olhos, e embora desejasse ver o Sr. Krishna, ele não o pôde ver muito bem. Quando o Sr. Krishna foi assim adorado pelo rei Yudhishthira, todos os membros presentes na assembleia levantaram-se com mãos postas e começaram a cantar: "Jaya, Jaya, Namaha, Namaha." Todos se uniram para oferecer suas respeitosas reverências a Krishna, e houve chuvas de flores do céu. Naquela reunião, o rei Shishupala também estava presente. Ele era inimigo declarado de Krishna por muitas razões,
especialmente por Krishna ter roubado Rukmini de sua pretendida cerimônia de casamento. Em vista disso, ele não pôde tolerar tal honra a Krishna e glorificação das suas qualidades. Em vez de ficar feliz ao ouvir as glórias do Senhor, ele ficou muito enraivecido. Quando todos ofereceram respeito a Krishna se levantando, Shishupala permaneceu em seu assento, mas como sua raiva aumentou ainda mais ao presenciar Krishna ser honrado, ele se levantou de repente, levantou sua mão e falou muito forte e destemidamente contra o Sr. Krishna, de tal modo que o Sr. Krishna pudesse ouvi-lo muito bem. Senhoras e senhores, agora posso apreciar a declaração dos Vedas, que afinal de contas, o tempo é o fator predominante. Apesar de todos os empenhos para o contrário, o elemento tempo executa seu próprio plano, sem oposição. Por exemplo, pode-se fazer o melhor que esteja ao alcance para sobreviver, mas quando o momento da morte chega, ninguém pode impedi-la. Vejo aqui que, embora muitas personalidades poderosas estejam presentes nesta assembleia, a influência do tempo é tão forte que elas foram desencaminhadas pela declaração de um rapazinho que falou tolamente sobre Krishna. Muitos sábios eruditos e pessoas idosas estão presentes. Assim eles aceitaram a declaração de um garoto tolo. Isto significa que, pela influência do tempo, a inteligência até mesmo de tais honradas pessoas, como estas presentes nesta reunião, pôde ser ludibriada. Estou plenamente de acordo com as pessoas respeitáveis presentes aqui, de que elas são competentes para escolher a personalidade que deve ser primeiramente adorada. Todavia, não posso concordar com a declaração de um rapazinho, como Sahadeva, que falou tão elevadamente sobre Krishna e recomendou que Krishna era adequado para receber a primeira adoração no sacrifício. Posso ver que nesta reunião há muitas personalidades que se submeteram a grandes austeridades, são altamente eruditas e que executaram muitas penitências. Pelo seu conhecimento e direção, eles podem liberar muitas pessoas que estejam sofrendo as aflições da existência material. Há grandes rishis aqui, cujo conhecimento não tem limites, bem como pessoas autorrealizadas, e brahmanas também, e, portanto, acredito que qualquer um deles poderia ter sido escolhido para a primeira adoração, pois eles são adoráveis até pelos grandes semideuses, reis e imperadores. Não posso entender como vocês selecionaram este vaqueirinho, Krishna, e ignoraram todas estas grandes personalidades. Considero que Krishna não seja melhor que um corvo. Como pode ser ele adequado para receber a primeira adoração neste grande sacrifício? Não podemos nem mesmo averiguar a qual casta este Krishna pertence, ou qual é seu verdadeiro dever ocupacional. De fato, Krishna não pertence a casta alguma, nem ele tem de executar qualquer dever ocupacional. É declarado nos Vedas que o Senhor Supremo não tem nada a fazer como seu dever prescrito. Tudo que tem que ser feito em nome dele é executado pelas suas diferentes energias. Shishupala continuou. Krishna não pertence a uma família distinta. Ele é tão independente que ninguém conhece seus princípios de vida religiosa. Realmente,
Parece que ele está fora da jurisdição de todos os princípios religiosos. Ele sempre age independentemente, sem se importar com os preceitos védicos e princípios reguladores. Dessa maneira, ele é destituído de todas as qualidades. Shishupala indiretamente louvou Krishna, dizendo que ele não se encontra sob a jurisdição dos preceitos védicos. Isto é verdade porque ele é a suprema personalidade de Deus. Que ele não tem quaisquer qualidades significa que Krishna não tem nenhuma qualidade material. E porque ele é a suprema personalidade de Deus, ele age independentemente e não se importa com as convenções dos princípios sociais ou religiosos. Shishupala continuou: nestas circunstâncias, como pode ser ele condizente para receber a primeira adoração no sacrifício? Krishna é tão tolo que deixou Mathura, que é habitada por pessoas altamente elevadas que seguem a cultura védica, e refugiou-se no oceano, onde nem sequer se fala sobre os Vedas. Ao invés de viver livremente, ele construiu um forte dentro d'água e vem morando em um lugar onde não há qualquer discussão acerca do conhecimento védico. E sempre que sai do forte, ele simplesmente hostiliza os cidadãos, como um assaltante, ladrão ou velhaco. Shishupala enlouqueceu porque Krishna fora eleito como o Supremo, a primeira pessoa a ser adorada naquela reunião, e falou tão irresponsavelmente que pareceu que ele perdera toda a sua boa fortuna. Estando encoberto pelo infortúnio, Shishupala continuou insultando Krishna, que o ouviu pacientemente, sem protesto. Da mesma maneira que um leão não se preocupa quando um rebanho de chacais uiva, o Sr. Krishna permaneceu calado e imperturbável. Krishna não respondeu nem sequer a uma única acusação feita por Shishupala, mas todos os membros presentes na reunião, com exceção de alguns que concordaram com Shishupala, ficaram assaz agitados, porque é o dever de qualquer pessoa respeitável não tolerar blasfêmia contra Deus ou seu devoto. Alguns deles, que julgaram que não poderiam tomar qualquer atitude apropriada contra Shishupala, deixaram a assembleia em protesto, cobrindo as orelhas com as mãos, para não ouvir acusações adicionais. Assim, abandonaram a reunião e condenaram a ação de Shishupala. É a injunção védica que sempre que houver blasfêmia da suprema personalidade de Deus, a pessoa tem que partir imediatamente. Se ela assim não proceder, será desprovida das suas atividades piedosas e degradada a uma condição inferior de vida. Todos os reis presentes, pertencentes às dinastias Kuru, Matsya, Kekaya e Srinjaya, eram muito valentes e imediatamente empunharam suas espadas e escudos para matar Shishupala, que era tão tolo que não estava nem um pouco agitado, embora todos os reis presentes estivessem prontos para matá-lo. Shishupala não se preocupou em considerar os prós e contras do seu discurso idiota, e em vez de parar, quando viu que todos os reis estavam prontos para eliminá-lo, apanhou sua espada e escudo e levantou-se para lutar com eles. Quando o Sr. Krishna percebeu que eles iam lutar na arena do auspicioso Rajasuya Yagya, ele os acalmou pessoalmente.
em virtude de sua misericórdia sem causa, ele decidiu matar Shishupala. Quando Shishupala estava agredindo verbalmente os reis que estavam a ponto de atacá-lo, o Sr. Krishna apanhou seu disco, tão afiado quanto a lâmina de um aparelho de barbear, e imediatamente separou a cabeça de Shishupala do seu corpo. Quando Shishupala foi assim exterminado, um ruidoso clamor e grito surgiu da multidão. Aproveitando-se daquela perturbação, alguns reis partidários de Shishupala rapidamente abandonaram a assembleia, temendo por suas vidas. Então, a afortunada alma espiritual de Shishupala fundiu-se imediatamente no corpo do Sr. Krishna, na presença de todos, exatamente como um meteoro incandescente quando cai na superfície do globo. A fusão da alma de Shishupala no corpo transcendental de Krishna nos faz lembrar da história de Jaya e Vijaya, que caíram no mundo material, provenientes dos planetas Vaikunta, ao serem amaldiçoados pelos 4 Kumaras. Para o retorno deles ao mundo de Vaikunta, foi arranjado que Jaya e Vijaya, por 3 nascimentos sucessivos, agiriam como inimigos mortais do Senhor, e que ao término destas vidas, eles regressariam a Vaikunta e serviriam o Senhor como seus associados. Embora Shishupala tivesse agido como um inimigo de Krishna, ele não ficou um único momento fora da consciência de Krishna. Ele sempre estava absorto em pensamento de Krishna, e assim adquiriu a salvação de Sayudhya Mukti, fundindo-se na existência do Supremo, e foi finalmente reabilitado na sua posição original de serviço pessoal. O Bhagavad Gita confirma o fato de que a pessoa absorta em pensamento do Senhor Supremo entra imediatamente no reino de Deus na hora da morte, após deixar o corpo material. Depois da salvação de Shishupala, o rei Yudhishthira recompensou todos os membros presentes na assembleia de sacrifício. Ele remunerou suficientemente os sacerdotes e os sábios eruditos pelo seu compromisso na execução do sacrifício, e depois de executar todo este trabalho rotineiro, ele tomou seu banho. Este banho, ao término do sacrifício, também é técnico. É chamado banho de Avabrita. Consequentemente, o Sr. Krishna possibilitou a realização do Rajasuya Yagna, organizado pelo rei Yudhishthira, de forma que fosse finalizado com êxito, tendo sido solicitado pelos seus primos e parentes. Ele permaneceu em Hastinapura por mais alguns meses. Conquanto o rei Yudhishthira e seus irmãos estivessem pouco dispostos a deixar o Sr. Krishna partir de Hastinapura, Krishna fez arranjos para pedir permissão do rei para retornar a Dwaraka, e assim ele voltou para casa, junto com suas rainhas e ministros. A história da queda de Jaya e Vijaya dos planetas Vaikunta no mundo material é descrita no 7º canto do Srimad Bhagavatam. A morte de Shishupala tem um vínculo direto com aquela narração de Jaya e Vijaya, mas a instrução mais importante que nós obtemos deste incidente é que a suprema personalidade de Deus é absoluta e pode dar salvação a todos, quer a pessoa haja como seu inimigo, quer como seu amigo. É então uma concepção errônea a de que o Senhor age com alguém em relação de amigo e com outrem
na relação de inimigo. Sua inimizade ou sua amizade está sempre na plataforma absoluta. Não há qualquer distinção material. Depois que o rei Yudhishthira tomou seu banho, na conclusão do sacrifício, e se levantou no meio de todos os sábios eruditos e brahmanas, parecia precisamente como o rei do céu, e assim apresentava-se, muito belo. O rei Yudhishthira recompensou suficientemente todos os semideuses que participaram no yajna, que, estando muito satisfeitos, partiram louvando as atividades do rei e glorificando o Sr. Krishna. Quando Shukadeva Goswami narrou estes incidentes, em que Krishna mata Shishupala, e descreveu a execução bem-sucedida do Rajasuya Yagna por Maharaj Yudhishthira, ele também salientou que após a conclusão exitosa do Yagna, só uma pessoa permaneceu infeliz. Esta era Duryodhana. Duryodhana era por natureza muito invejoso, por causa de sua vida pecaminosa, e ele apareceu na dinastia dos Kurus como uma doença crônica personificada, pronta a destruir a família inteira. Shukadeva Goswami assegurou a Maharaj Parikshit que os passatempos do Sr. Krishna, as mortes de Shishupala e Jarasandha e a libertação dos reis encarcerados são todos vibrações transcendentais, e que qualquer um que escute estas narrações de pessoas autorizadas libertar-se-á imediatamente de todas as reações das atividades pecaminosas de sua vida. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 74 de Krishna, intitulado A Liberação de Shishupala.